tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Raimunda Gomes de Carvalho Bellini, sou professora de língua portuguesa e irei dar continuidade às aulas que foram ministradas pela professora Lívia. E hoje, no nosso primeiro encontro, eu gostaria de falar a respeito de um tema bastante interessante na área de produção textual. Para quem não conhece, esse livro é um livro de autoria de Paulo Leminski, em que ele traz 4 biografias e o tema da nossa aula de hoje é justamente esse. Para que possamos compreender a sua relação enquanto leitor ou leitora, enquanto autor ou autora desse gênero textual, eu gostaria de orientar nossa aula tomando como base algumas reflexões. Sabia que esse gênero não é necessariamente a escrita da vida de uma pessoa que já morreu? Leu algum livro biográfico ou autobiográfico? Qual a sua relação com esse tipo de leitura? Você gosta de livros biográficos e autobiográficos? Você já se aventurou a escrever esse gênero textual em algum momento de sua vida? A partir dessas reflexões, eu trago o seguinte questionamento: a vida de qualquer pessoa dá uma boa história? A prática de recontar a vida das celebridades, dos artistas, dos escritores, dos cientistas, das pessoas que marcaram a história em vida em nossa sociedade. Essa é uma prática que se relaciona diretamente a uma característica bastante humana, a curiosidade que temos de conhecer em detalhes a vida das pessoas. É por meio dessa prática de recontar histórias que o gênero textual, ou seja, o gênero discursivo, dedicado exclusivamente a isso, adquire cada vez mais simpatia e preferência de muitos leitores. Mas o que é biografia? A palavra biografia, ela vem do grego, em que bio significa vida, grafia, de grafen, significa escrever, escrita. Logo, a palavra biografia significa escrita da vida. A palavra autobiografia, a palavra auto, prefixo auto, também do grego, significa eu. Logo, a palavra autobiografia significa a escrita da própria vida, a escrita de minha própria vida, eu como autor e eu como sujeito biografado. O gênero textual biografia, portanto, é composto de uma narração que busca reconstituir os fatos mais relevantes da vida de uma pessoa ou personagem que geralmente alcançou a celebridade por meio de suas ações. Nas palavras de Sérgio Vilas-Boas, biografia constitui a compilação de uma ou várias vidas que pode ser impressa em papel, mas em outros meios, como cinema, televisão, teatro, e cujo objetivo maior é gerar conhecimento sobre o passado de alguém ou de alguma coisa. A biografia é, assim, um recorte de uma vida, não a vida em si, mas a retratação dos fatos vividos por alguém. E quais as características e os propósitos do gênero biografia? O que difere um texto biográfico narrativo dos demais textos também narrativos, como fábula, notícia, conto, romance ou mesmo a crônica? A partir daí, destaco que o biógrafo ele deve utilizar uma linguagem neutra,
e objetiva, portanto, escrita numa variedade padrão da língua. A biografia é redigida na terceira pessoa e a predominância de verbos no tempo pretérito. Dessa forma que, por se tratar de um texto de natureza narrativa, seu autor possui uma certa liberdade para se expressar, visto que cenas criadas por ele são recriações de uma dada realidade. Se a narrativa é uma condição primordial para apreender o mundo diante de uma perspectiva de reconstrução de memória, de passado, interrelacionada temporalmente e de acordo com o sujeito que escreve e também com o sujeito retratado, nós podemos afirmar que não existe biografia sem narrativa. Logo, na biografia devem constar datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes na vida do biografado. Todos esses elementos, eles são a base, ou seja, são basilares, são fundamentos para a reconstituição, por sua vez, para a reconstrução dessa história, seja ficcional ou factual. É necessário, assim, entendermos a biografia como uma narração sobre uma personagem real que ultrapassa a dificuldade de delimitação entre a realidade e a ficção. Portanto, a biografia reconstrói o passado por meio da aglutinação da história, mas também do jornalismo e da literatura. A biografia é uma mistura entre jornalismo, literatura, história. Nesse sentido, a biografia ela depende do fim a que se destina. Pode ter formas muito distintas, que vão da simples nota biográfica a um livro. Em gerais, a biografia ela traz uma intersecção, uma relação entre os diferentes contextos, o cultural, o literário, o histórico, o jornalístico, o científico, o artístico. Dessa forma, nós vemos inúmeras pessoas, desde pessoas mais comuns a grandes figuras da história, sendo retratadas biograficamente. Porque o público leitor, na maioria das vezes, como já afirmei, são pessoas curiosas que se interessam pelo lado mais humano da história e que, por meio da leitura, podem sentir-se mais próximas dessas pessoas que admiram, como também podem tê-las como grandes inspiradoras em suas vidas. O público leitor, ele é amplo e diversificado, como também é amplo e diversificado o biografado, o indivíduo que é retratado nessas histórias, nesse texto. O contexto de circulação da biografia, das biografias, de um modo geral, circulam nos livros, mas não apenas nos livros. As biografias elas estão em jornais, em revistas, em redes sociais, em portais de notícias, em blogs. E é comum observarmos em livrarias maiores uma seção que é destinada com exclusividade a esse tipo de livro, a esse tipo de obra. Portanto, como eu já apresentei no início desta aula, trago aqui a indicação de um livro biográfico de autoria de Paulo Leminski, que traz
4 biografias contadas de uma maneira bastante interessante. As pessoas contempladas nessa obra são o poeta Cruz de Souza, poeta brasileiro, simbolista, Basho, um poeta japonês de grande importância na literatura japonesa, oriental, no caso, Jesus, um grande homem de representação importante na religião cristã, e Trotsky, russo, que teve uma grande relevância na história russa. Apresento aqui um texto que consta nas primeiras páginas do livro, que é um texto de apresentação, que foi elaborado por Domingos Pellegrini. Vamos fazer a leitura. Outros escrevam biografias, passo a passo e dia a dia, como se exumando o passado renascessem os biografados, seguidos de extensa bibliografia. Estas não são vidas recuperadas por golpes fundos e agudos, sem intenção de mostrar tudo, só querendo, no fim das facetas, revelar vidas lapidadas da visão de um poeta. Quem conhece Paulo Leminski sabe da sua grande importância como escritor de poesias, como grande poeta, sobretudo pelas grandes produções de haikus. Mas aqui neste livro nós conhecemos uma outra faceta da escrita de Leminski, que é justamente a prosa biográfica. Muito embora nesse livro ele traga um repertório interessantíssimo que retrata a poesia. E para concluirmos a nossa aula, trago aqui algumas sugestões. Que tal você começar a leitura desse gênero por perfis de autores e escritores que fizeram e fazem parte de nossa história? Que tal ler sobre as biografias dos literatos do romantismo no Brasil, assunto que iremos abordar em nossas aulas de literatura? Por fim, ressalto que as melhores biografias são aquelas que conseguem apresentar fatos e informações que tornam a leitura agradável e despertam o interesse do público leitor. Nesse sentido, trago aqui as minhas referências e informo que parte dessa aula que eu apresento encontra-se no livro didático de vocês. Desejo a todos uma excelente leitura, que vocês possam ter o acompanhamento devido. Estou disponível para quaisquer dúvidas, coloco-me aqui à disposição. Meu muito obrigada, meus sinceros agradecimentos, com o desejo de que todos vocês estejam bem e de que todos vocês estejam em casa. Abraços, até o nosso próximo encontro.